dia, igreja. Bom falar português. Ontem eu estava falando com a igreja lá em Naples, falando, ore por mim porque eu vou pregar em português. Faz muito tempo que eu não falo português. Aqueles que não sabem, nós somos pastores da nossa igreja Vida com Vida em Naples. E lá o ministério é em espanhol, grande parte. Então, a maioria do tempo nós estamos gastando o espanhol, verdade? Então, já desde agora eu peço perdão. Se sair um espanhol aqui, não é culpa minha. Faz parte do dia a dia. Mas estou muito feliz de poder estar com vocês aqui essa manhã. Sempre a gente vem alegre, vê quantas coisas o Deus tem feito aqui. Sempre estamos acompanhando também pelas mídias sociais, vendo tudo que o Senhor tem feito, os batismos, verdade? Os planos do Aleluia e tudo isso que vai acontecer. Também daqueles casais que estão ficando noivos agora, os noivos mais recentes aqui da cidade. A gente está sabendo de tudo, fica acompanhando tudo. Dei uma volta aqui pelo templo, me alegrei muito de ver que linda estrutura, tudo bem organizado, bem feito. Vocês têm realmente uma estrutura muito boa, louvado seja o Senhor. Amém? Me alegro muito de poder estar aqui. Desde quando o pastor Marciano me convidou, eu já desejei vir estar e comecei a orar. Pedi ao Senhor que palavra o Senhor tem para a tua igreja, de Deerfield. E Deus começou a me incomodar num assunto e essa semana Ele me confirmou que eu deveria trazer essa palavra. Por isso eu creio que é uma palavra rema para nós, para os nossos corações. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo fale com cada um de nós nesse lugar, nessa manhã. O título dessa palavra eu coloquei discípulos pacificadores. Diga assim, discípulos pacificadores. Em Mateus 5:9, Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus estava dizendo que algumas pessoas iam reconhecer cada um de nós como filhos de Deus se eles vissem em nós uma característica, se nós pudéssemos ser pessoas que fossem pacificadores. Quantos querem ser pacificadores aqui? Diga amém. O tema é que nós vivemos num mundo cheio de conflitos. Cheio de conflitos. Todos os dias. Existem conflitos que são grandíssimos, megas entre nações. Existem conflitos menores dentro da sua casa, existem conflitos dentro dos trabalhos, existem conflitos dentro das escolas, conflitos entre marido e mulher, conflitos por todos os lados e ainda mais também conflitos no meio do povo de Deus, no meio muitas vezes da igreja. E que é o que eu quero que vocês entendam desde o princípio dessa palavra, é que existe um inimigo. E esse inimigo, ele gosta de gerar conflitos. Ele sempre, quando se mete em alguma situação, é justamente para criar intriga e criar conflitos. E ao mesmo tempo, nós servimos um Deus que é totalmente o contrário. Nós servimos um Deus que ama a paz. Na verdade, Jesus ele é chamado de príncipe da paz. Então, olha a situação. Andamos com aquele que é o príncipe da paz, queremos imitar aquele que é um príncipe da paz, mas ao mesmo tempo estamos lutando contra um que gosta de gerar sempre conflitos. Quando Jesus veio habitar no nosso meio, a palavra de Deus diz que ele veio desfazer as obras do diabo. E uma das coisas que Jesus fazia desfazendo as obras do diabo era trazer paz, era ser um pacificador. Eu te quero dizer desde agora que também Jesus espera discípulos que são capazes de desfazer as obras do diabo. E se você quer ser esse tipo de discípulo, precisa haver no seu coração um coração que ama a paz, que ama ser um pacificador. Quantos querem aqui ainda ser pacificador? Diga amém, meu amado. O que significa ser um pacificador? Aquele que restabelece a paz, capaz de promover a paz, quem busca apaziguar um conflito, um apaziguador. É uma bênção. Agora, o que é que eu quero dizer para vocês desde o começo? Não vamos confundir alguém que é um pacificador como alguém que evita conflitos. Pelo contrário, Jesus ele é o príncipe da paz, mas Jesus nunca evitou conflitos. Então, ser um pacificador não é evitar conflitos, não é fingir que os conflitos não existem. Pelo contrário, o pacificador ele deseja ser parte da solução. Ele se mete numa situação conflitiva, mas não para aumentar o conflito.
Ele se mete para trazer a paz, para ter uma boa palavra. Então, ser um pacificador não quer dizer que é uma pessoa passiva que não faz nada. Pelo contrário, é aquela pessoa que luta, é aquela pessoa que trabalha, que ela influencia para que haja paz. Amém, meus amados? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que ser pacificador não tem nada a ver com não fazer nada. Pelo contrário. Agora, vamos entender alguma coisa desde o princípio, desde Adão e Eva, desde a primeira família, desde o primeiro casal. Se vocês lembrarem, Adão e Eva eles estavam no lugar que se chamava o paraíso. Não tinha melhor lugar para estar. Eles viviam bem, eles ouviam a voz de Deus, eles tinham comunhão com o Pai, estavam felizes, estavam alegres, era bom estar lá naquele lugar. Eles tinham paz. Tinha uma coisa que nós chamamos de bem-estar. Se sentiam bem. Mas teve um dia que o diabo entrou na história. E quando o diabo entrou, a Bíblia diz que ele achou vantagem entre eles. E quando o diabo entra, olha o que acontece. O relacionamento entre eles que estava bom começa a ficar ruim. A voz de Deus que eles gostavam de ouvir toda tarde, agora eles se esconderam. É como que quando o diabo entra, ele vai atrapalhando um ambiente que era um bom ambiente. Aquela voz de Deus que eu queria ouvir, e agora quero me afastar, não quero mais ouvir, não quero ir mais na igreja, não quero ir mais no culto, por causa de um pecado, por causa de uma influência do diabo. E Adão e Eva começaram a sofrer as consequências dessa luta espiritual. Preste atenção. Eles eram as mesmas pessoas, Adão e Eva, no mesmo lugar, o paraíso. E de repente o bem-estar se acabou, foi embora. Às vezes nós somos as mesmas pessoas, nós estamos no mesmo lugar, e muitas vezes o bem-estar passa, vai embora. Eu não quero, não gosto mais. O que aconteceu com Adão e Eva? Quem se infiltrou foi o diabo. Às vezes nós não percebemos. Às vezes a gente fica brigando um com o outro, mas não sabe quem estava por trás de trazer toda essa confusão. Quem estava por trás é aquele que ama conflitos. O diabo se infiltrou. Por quê? Porque é isso que ele gosta. Ele gosta de gerar conflitos. E aí nós sabemos que Adão começou a culpar a Eva. Eva começa a culpar a serpente. Só faltava a serpente culpar a Deus. Vozes conflitivas. Vozes que não se encaixavam mais. Uma confusão que não se resolvia jamais. Aí depois chega aos filhos. E tem um dia que Caim chama seu irmão Abel para tomar um café. Presta atenção em Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Preste atenção. Estava tudo bem. De repente, agora, um irmão chama o outro para ir ao campo. Supostamente para, sei lá, vamos conversar, vamos dar uma volta. Mas não era para promover paz. Pelo contrário. A intenção do coração era outra. E nada disso existia, gente. Eles estavam bem. Agora, quando sucede, acontece toda essa situação que eu acabei de ler, você vai ver que quando Deus entra, Deus pergunta: Caim, onde está o teu irmão? E num texto pequeno, meus amados, do versículo 8 ao versículo 11, você não vê tantas vezes Deus repetindo: teu irmão, teu irmão, teu irmão. Aonde está o teu irmão? O que você fez com o teu irmão? O que está acontecendo com o teu irmão? Por quê? Porque às vezes nós perdemos até a noção. Deus precisa entrar na história e dizer assim: Caim, você não está entendendo? Essa pessoa é o teu irmão.
E o diabo entra e arruma toda essa confusão. Caim então diz, não sei de nada não, nada, absolutamente, não tenho nada a ver com isso. Ele sabia que o que ele tinha feito estava errado. Mas então a consciência humana é algo incrível, que eu e você temos que entender. Quando a pessoa faz algo errado, mas só porque ele fez algo errado e foi escondido, parece que a consciência humana não te acusa. Não, já que é escondido, ninguém viu, não tem problema. Mas Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus agora se aproxima e desse Deus que não tem nada escondido, ele diz assim, não. Você sabe sim. E mais, tem uma voz, a voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim. O que é que eu quero que vocês entendam, meus amados? Esse conflito, desde o começo, essa confusão, já existia desde a primeira família. Por quê? Porque existe uma luta espiritual. Existe uma luta espiritual. E todo esse conflito não tinha solução. Isso aqui era um mega conflito, essa confusão, meus amados, ia seguir para sempre. Para sempre. Mas aí nós sabemos que veio Jesus para transformar essa história. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Hebreus 12, 24. Olha o que diz esse versículo. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha que lindo esse versículo. Deus estava falando, tem o sangue de Abel que clama por justiça humana. Por justiça. E ele está dizendo, veio outro sangue, veio outra voz, que calou toda aquela confusão que começou desde o princípio. Esse sangue é o sangue do Senhor Jesus. Está dizendo, o sangue do Senhor Jesus fala melhor do que aquele outro sangue. E por causa dele, por causa do seu sacrifício, do perdão de pecados, Jesus fez uma coisa. Hebreus está dizendo, ele entrou na brecha por mim e por você. Diga assim para que você entenda desde agora, Jesus entrou na brecha por mim. O livro de Ezequiel é um livro tremendo porque Deus está abrindo o seu coração com o povo. E muito tempo andou com o Senhor, mas depois se desviou. E Deus agora está trazendo uma palavra para eles. No meio de tanto conflito. E olha o que Deus disse a Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um. Preste atenção, meu amado. Deus está abrindo o seu coração, está falando com Ezequiel. Ezequiel, você vê esse conflito na sua geração, você vê o conflito horrível nesses dias. Eu precisava de uma pessoa, um homem, que erguesse o muro, que entrasse na brecha, diante de mim, em favor desse povo, dessa terra. Mas eu passei os meus olhos e eu não encontrei nem um que pudesse fazer isso. Isso é muito ruim. Isso não é algo que Deus fala com alegria. Então, quando Jesus, meu amado, entrou nesse mega conflito que já existia desde o começo, eu quero te dizer que Jesus entrou como um pacificador, para que eu e você pudéssemos outra vez ter paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, eu também tenho o direito de ter paz uns com os outros. Amém, meus amados? Então, presta atenção. Era preciso uma intervenção de Deus, a ajuda de Deus. Era preciso um pacificador. Era preciso alguém que erguesse o muro e que entrasse na brecha, para que toda aquela confusão terminasse. É quando o Senhor Jesus entrou na brecha por mim e por você. E esse mesmo Senhor Jesus busca, pede e espera discípulos pacificadores, do mesmo modo que ele é. Amém? Então eu quero usar um exemplo do Antigo Testamento, da vida de Eliseu, para ilustrar uma situação, e daí nós vamos aplicar em alguns pontos para a nossa vida. Amém, meus amados? Está firme aqui? Glória a Deus. Presta atenção, havia um conflito enorme, interminável, entre Israel e a Síria. Essa guerra durava por décadas. Então Deus agora levanta Eliseu e Deus começa a revelar para Eliseu os segredos do inimigo, segredos do rei da Síria contra Israel. E quando Deus começa a revelar
as artimanhas que esse rei tinha. Então o rei de Israel, sabendo disso, conseguia desfazer, conseguia desarmar todas aquelas armadilhas do inimigo. E ele tinha vitória. O negócio é que o rei da Síria começou a ficar indignado. Pensou, quem é o espião? Quem é o cara que está dedurando todas as minhas estratégias? Que o rei de Israel fica sabendo antes. E aí os servos, os empregados falaram, não tem espião nenhum não. Tem um cara, um homem de Deus, chamado Eliseu. E ele fala tudo para o rei de Israel. Tudo que você pensa e planeja lá no seu quarto. Deus revela para ele. Então presta atenção no contexto, 2 Reis 6, 8 e adiante. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, estamos fritos, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora a oração. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Guarda isso no seu coração. Em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes, pois, diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu Senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Diga assim, glória a Deus. Meus amados, entenda, isso aqui era uma guerra de anos, décadas, interminável, um conflito interminável. E a Bíblia está dizendo que por causa de um homem de Deus, que entrou na brecha, que tinha um coração pacificador, um conflito interminável, acabou na hora e nunca mais teve guerra. Quantos aqui querem ser pacificadores, meu amado? Eu quero te dizer como é importante Deus achar em mim e em você, no seu coração, essa característica de ser um pacificador, com esse mesmo espírito
que Eliseu tinha. Amém, meus amados? Então eu quero agora aplicar em alguns pontos e depois vamos fechar essa palavra. Quais as vantagens de ter cada um de nós um coração pacificador, um espírito pacificador? Quais são as vantagens, pastor? A primeira delas é que nós recebemos a capacidade de antecipar os intentos secretos do inimigo. Você recebe uma capacidade de antecipar os intentos do diabo quando você chega em uma situação difícil, conflitiva, mas com desejo e o coração de que trazer paz. Você vai ver coisas que quem é muito conflitivo não vai conseguir ver. Então presta atenção em 2 Reis 6,12. E disse um de seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Preste atenção. Porque Eliseu, meu amado, ele tinha esse coração abençoado de ser um pacificador. Porque ele tinha essa característica. Deus deu para ele a capacidade de antecipar o que o inimigo planejava contra o povo de Deus. Mas isso aconteceu porque ele era um pacificador. Eliseu não era conflitivo. Se você lê e estuda a história de Eliseu, Eliseu era um homem de paz. Era um homem de Deus. E, meu amado, foi escolhido a dedo. Foi Deus que mandou Elias: unge e busca Eliseu. Esse rapaz tem dentro dele o que eu preciso para cessar conflitos intermináveis. Eu quero usar ele. E quando Deus coloca esse rapaz, esse homem de Deus, no meio de um fogo cruzado, interminável, quero te dizer que ele não tem nada a ver com isso, meu amado. É o rei da Síria contra o rei de Israel, brigando um com o outro. E agora Eliseu está no meio. E esse homem de Deus, pacificador, foi usado por Deus de uma maneira tal que ele conseguia saber antes as armadilhas do diabo. Quantos querem isso nessa igreja aqui? Diga amém, meu amado. Então a primeira coisa que você recebe com um coração pacificador é a capacidade de discernir e antecipar intentos do diabo, intentos mais profundos e secretos que ele tem para matar, roubar e destruir. Deus revela para aqueles que são pacificadores antes, para que a gente esteja preparado. Eu quero isso sobre a minha vida. Amém? Esse espírito pacificador, meu amado, traz sobre você, sobre a pessoa que tem e quer, te traz uma percepção correta de quem é o inimigo. Você chega num conflito, numa situação, mas você não se envenena rápido, você tem um coração disposto a trazer paz e você vai conseguir ver quem é de verdade o inimigo por trás dessa situação. E aí você sempre vai ter uma boa palavra, você vai ter um discernimento sobrenatural que vai te ajudar a lidar com provocações, a lidar com conflitos, com tantas coisas, meu amado, que são armadilhas que o diabo prepara. Mas se você tem esse coração, você vai ser capaz de desarmar as bombas que o diabo coloca no meio do povo. Amém, meus amados? Quantos querem ser pacificadores aqui? Entenda, toda ofensa ela é igual uma isca para pegar a gente, para você agir carnalmente. Cada vez que se levante alguém para te ofender, para falar meio fora do normal, entenda, aqui tem um inimigo por trás. E ele só está jogando uma isca para ver se eu, como peixe, mordo essa isca. Toda ofensa é assim. Mas se você tem um coração pacificador, você é capaz de não morder essa isca. Você é capaz de discernir quem está por trás. E você então recebe de Deus, meu amado, a capacidade de andar um passo à frente do diabo. Um passo à frente. Quando ele pensa que te pegou, quem pegou ele foi você. Porque você tem paz. Você não é conflitivo, você é tranquilo. E esse coração, meu amado, ajuda a desfazer as obras do diabo. Pense um lugar que tem conflitos, uma igreja que tem conflitos. Quando chega um pacificador, esse pacificador, meu amado, ele é capaz de desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque ele anda à frente. Ele consegue ter uma boa palavra. Então, ao mesmo tempo que a amargura no coração nos cega, não nos deixa ver as ciladas do diabo, porque a gente já tem um monte de coisa dentro do coração, o contrário, a atitude pacificadora, o coração reconciliador, ele faz o contrário. Ele desfaz os planos do inimigo. Então, se a amargura me cega, o coração pacificador me abre os olhos.
eu consigo ver mais. 1 Coríntios 2:11 diz, 2 Coríntios 2:11 diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ele está dizendo, nós não queremos que o diabo tenha vantagem sobre nós. Nós não somos ignorantes das suas intenções. Então, quando eu tenho esse espírito pacificador dentro de mim, eu deixo de ser ignorante das intenções do diabo. Eu sei que ele tem más intenções sempre. É ele que entra para trazer confusão, conflito interminável. Mas quando eu tenho esse espírito pacificador, Deus vai me ajudar, meu amado, a desfazer. Porque eu não ignoro as artimanhas do diabo. Amém? Quantos querem ser pacificadores? Glória a Deus. Segunda coisa, que é uma vantagem grande em ter um coração pacificador, é que esse coração pacificador livra e salva muitas pessoas. Diga assim, livra e salva muitas pessoas. 2 Reis 6:10 diz assim, pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então você tem Eliseu, um pacificador, no meio do conflito enorme. E porque esse homem entra nesse conflito, vidas e vidas e vidas foram salvas, foram poupadas. Não uma, nem duas vezes. Cada vez que esse homem entrava com uma intervenção de trazer paz, de que não houvesse uma guerra, vidas, famílias, pessoas eram salvas. Então, meu amado, uma grande vantagem de ter esse coração é que você vai ser usado por Deus para livrar e salvar muitas pessoas. Ele vai estar dizendo, não foi nenhuma nem duas vezes, que o bom conselho de Eliseu, que a advertência de Eliseu, salvou várias vidas. Eu quero te dizer, meu amado, que Deus quer te dar uma palavra boa, de conselho, um bom conselho sempre. Deus quer colocar sobre você um discernimento, meu amado, que vai levar você a salvar vidas, salvar casamentos, salvar relacionamentos, por causa de uma boa palavra, por causa de um bom conselho, você vai conseguir desarmar armadilhas do diabo. Quantos querem isso aqui sobre a sua vida? Diga amém. Isso é um bom conselho, é uma boa palavra, e isso salva tantas vidas, meus amados, salva tantos relacionamentos, salva tanta igreja. Quando Deus consegue achar em nós esse coração pacificador. Imagina que você vai conversar com alguém, existe um conflito conjugal, aquele negócio ali está quase acabando, mas Deus te usa, você tem uma boa palavra, você traz um conselho sobrenatural de uma revelação que Deus dá, esse casal é tocado, recebe esse conselho, começa a caminhar, esse casamento não acaba. Meu amado, você não só salvou esse casamento, você salvou esse casamento, você salvou seus filhos, você salvou os filhos dos filhos, tantas coisas que Deus está usando você para desarmar, só por causa de um coração pacificador, de um bom conselho, de uma boa palavra. Amém, meus amados? É tão importante nós sermos esse tipo de pessoa que sabe orientar bem, que sabe ter a palavra de Deus, ser pacífico, ver como Deus vê e ter essa boa palavra. Amém, meus amados? Eu quero isso sobre a minha vida sempre. Você também? Glória a Deus. Por isso, toda vez que tenha conflitos, nunca procure pessoas amarguradas, pessoas cheias de coisa no coração, porque não vai poder te ajudar. Procure pacificadores. Procure aquele que vai ter sempre uma boa palavra. Amém? Às vezes nós somos enganados, está com o coração cheio de coisa, quer só se unir com aquele que está cheio de coisa também, e fica nós tudo cheio de coisa no coração e ninguém arruma ninguém. Mas Deus está me trazendo aqui para te dizer, procure pacificadores, homens que vão ter uma boa palavra sempre. Amém, meus amados? E é isso que vai mudar sua história, a história de pessoas. Glória a Deus. Próxima coisa que é uma vantagem grande em ter esse coração pacificador, é que esse espírito pacificador gera autoridade diante de Deus. Diga assim, autoridade diante de Deus. Então presta atenção. Quando Deus começou a revelar os planos do rei da Síria para Eliseu, olha que coisa incrível. A briga era entre rei da Síria e rei de Israel. Eliseu está no meio, é um pacificador, é um homem de Deus. Ele recebe revelação, ele é usado por Deus. Quando isso acontece, o foco agora, meu amado, do rei da Síria não é mais o rei de Israel. Ele agora mira todo o foco para quem? Para Eliseu.
Então, às vezes, ser um pacificador, você vai passar por lutas. É uma posição que não é fácil. Você vai entrar no meio de conflitos. Mas você não está só. O pacificador não é bobo. O pacificador, meu amado, jamais é alguém que está desprotegido. Ele é protegido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vocês lembram que eu disse para vocês, para memorizar, de que havia um exército com cavalos e carros de fogo, e a Bíblia diz, ao redor de quem, meu amado? Eliseu. Você acha que isso é por acaso? Não, é um pacificador, ungido por Deus, com o coração tranquilo, para resolver um conflito, não para envenenar mais um conflito. E a Bíblia diz, ao redor desse homem, eu tenho um exército que vai lutar por ele. Eu quero esse exército sobre mim, sobre a sua vida também. Amém, meus amados? Então agora a mira da artilharia do rei da Síria apontava para quem? Para Eliseu. E olha o que esse rei acha na cabeça dele que ele pode fazer. Ele imagina. 2 Reis 6,13. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Você vai ver se eu não vou trazer ele para cá. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá o quê, meu amado? Cavalos, carros, um grande exército. Vieram de noite e cercaram a cidade. Preste atenção. Você tem um rei que se acha. Você tem um inimigo causador de confusão que se acha. Mas agora ele teve a má sorte de encontrar um pacificador. O problema é do inimigo, meu amado. Entenda isso. Quando o inimigo feroz que vem matar, roubar e destruir, encontra um pacificador, o problema é dele. A luta agora é contra Deus, que luta pelo um pacificador. O maior problema do rei da Síria foi ter encontrado Eliseu. Então, meu amado, o inimigo sempre vai querer apontar a artilharia dele contra pacificadores, contra profetas de Deus. Sempre. E o foco agora todinho passa a ser Eliseu, que não havia feito nada. Mas só porque era um homem de Deus, só porque tinha dentro dele um coração pacificador, o inimigo não gosta. E agora o foco passa a ser esse homem. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Muda o nome de Eliseu. Coloca qualquer outro nome que você queira, qualquer outro profeta que fosse pacificador. O problema não era ser Eliseu. Se fosse qualquer outro nome, o rei da Síria ia mandar exércitos, ia mandar perseguir essa outra pessoa. Porque o ponto não era quem era, o ponto era o coração pacificador. O ponto era um homem pacificador. É uma luta espiritual que está acontecendo. E eu quero te fazer uma pergunta. Porque todos nós aqui também temos uma artilharia. Todos nós temos uma mira, bem apontadinha. Eu te pergunto, para quem está apontada a sua artilharia hoje? Para quem está apontada a sua mira? Quem é a pessoa que você mais critica? Quem é a pessoa que você mais não gosta? Quem é a pessoa que você fala assim, meu Deus, se morrer, vai ser uma bênção. Porque às vezes a gente é esse tipo de gente. Você acha que a sua luta é contra uma pessoa. E você fica ali apontando toda a artilharia, criticando, falando, metendo a boca, falando mal, pensando, meu Deus, se isso aqui morrer, resolveram-se os problemas. Não resolve não, meu amado. Se Deus levar e tirar essa pessoa, e você tem esse coração, você vai apontar a sua artilharia para o próximo. Eu te pergunto, quem é o próximo que vai ser? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, isso vem do diabo, isso não é de Deus. Deus quer corações pacificadores. Deus não quer ninguém apontando o dedo de artilharia e culpando um monte de gente. Deus quer que a gente olhe para nós mesmos e a gente possa mudar o nosso coração e dizer, Senhor, me dá um coração pacificador. Amém, meus amados? Quantos querem esse coração aqui? Diga amém. Então presta atenção. Deus colocou Eliseu nesse fogo cruzado. Só que esse homem passou então a ser um homem que entrou na brecha. Preste atenção, meu irmão. Entrou na brecha. Deus tinha escolhido ele. Coloca ele nessa situação. Justamente porque ele tinha esse espírito pacificador, esse espírito intercessor. Ele ia acalmar essa situação. Então deixa eu explicar para vocês o que é estar na brecha. E muitos de nós já escutamos essa expressão de estar na brecha. Quantos já escutaram essa expressão aqui?
Presta atenção o que é estar na brecha. Estar na brecha é sustentar pessoas em oração naquilo que elas têm falhado. Não é você ficar metendo a boca. Entrar na brecha é sustentar. Viu o erro? Vi. Eu oro. Senhor, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. Senhor, tem misericórdia. Entrar na brecha é apaziguar o conflito. E esse homem entra na brecha e está sendo um intercessor. Não adianta nada, meu amado, você querer ser um intercessor, estar em um ministério de intercessão, se você não tem um coração pacificador. Vai interceder por quê? Se a intercessão é justamente para que entre na brecha e clame a Deus, para que Deus não nos julgue de acordo com os nossos pecados, mas que tenha misericórdia de nós. Amém, meus amados? Então o intercessor precisa ser pacificador. Esse homem foi um intercessor no meio de uma situação com um coração pacífico. O que é mais se colocar na brecha? Se colocar na brecha é se colocar na posição de intercessor e pacificador. Estar na brecha não é um lugar muito fácil, porque é necessário, é preciso saber superar as reações carnais, agindo no espírito certo, que agrada a Deus. Você tem que se crucificar a si mesmo. Você tem que matar seu próprio eu e dizer assim, estou entrando na brecha como um pacificador e não vai ser a minha vontade, vai ser feita a vontade de Deus. Entrar na brecha não é fácil, meu irmão. Mas é um lugar abençoadíssimo porque você é cheio de autoridade. Deus luta por mim e por você. Então agora Eliseu está intermediando conflitos de proporções enormes, intermináveis. Você pode olhar, a princípio essa posição é a pior que tem. Que coisa chata ser alguém que está nesse trabalho. Não quero esse trabalho não, Senhor. Principalmente que agora eu sou o alvo número 1 da artilharia do inimigo. Mas esse espírito pacificador, como eu disse, tem autoridade diante de Deus. Você não está só, meu amado. Siga sendo um pacificador porque você não está só. Se você olhasse de fora, meu amado, está ali Eliseu e o servo de Eliseu, numa barraquinha, numa cabaninha. E do lado, o exército inimigo cercou. E você pode pensar, falar, misericórdia, esse pacificador está frito. Pense num cara que é a vítima agora da situação. Quem mandou você ser tão bonzinho assim? Mas Eliseu, meu amado, estava mais protegido, mais coberto que todos aqueles homens naquele lugar. Eu quero isso sobre mim. Amém, meus amados? Sempre. E aí o rei da Síria, ele acha, preste atenção, ele acha, na sua presunção, assim, manda um exército lá e traz esse cara para mim. Quem é ele que acha que vai se meter no meu caminho? É o que eu estou dizendo. O problema foi do rei da Síria. Porque ele não se meteu com qualquer um. Quando o inimigo acha um pacificador, meu amado, o problema é para o lado dele. E aí quando ele manda o exército, encontra esse homem de Deus. Esse homem de Deus não está cercado. Esse homem de Deus não está preso. Esse homem de Deus está mais livre do que todo mundo naquele lugar. Mais livre que todos eles. Porque tinha um coração protegido, um coração ungido pelo Senhor. Bom, por mais que o inimigo ache que ele pode chegar e fazer o que ele quer, Deus fala assim, não pode. Porque ele é meu intercessor e ele está na brecha. Eu recebo isso. Amém, meus amados? Jesus foi esse. Jesus foi exatamente alguém que intercedia por mim e por você, sabe aonde, meu amado? Na cruz. Jesus dizia, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí você pode olhar por lado de fora e pensar assim, a vítima é Jesus. Vê quem está ganhando essa luta? É o diabo. Você acha que era a vítima, era o Senhor Jesus, meu amado. Naquela cruz, quem estava perdendo era o próprio Satanás. Por quê? Porque encontrou um pacificador. Amém, meu amado? Você recebe isso? Pacificador está protegido, meu amado. É cercado por um exército, dizendo assim, eu luto por vocês. Amém, meus amados? Quando você tem esse coração, você também recebe a capacidade de abrir olhos dos cegos. Diga assim, abrir olhos dos cegos. O moço de Eliseu não via nada. Só Eliseu que via a bênção de estar cercado. Mas esse moço andava com um discipulador, pacificador, que tinha sempre uma boa palavra.
e tinha sempre uma outra perspectiva. Em vez de aumentar e envenenar conflitos, esse homem trazia paz. Que bênção andar com homens pacificadores. Porque até você, na sua cegueira, Deus vai usar esses homens para abrir seus olhos e você poder ver o que Deus quer que seja visto. Eu quero sempre andar do lado de homens pacificadores. Amém, meus amados? E aí agora, esse rapaz vai ter visão aberta. Vai entender quem era realmente o inimigo. E ele agora tem outra percepção da luta. Mudou. Olha o que acontece em 2 Reis 6,16. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, deixa eu só te pedir uma coisa. Abre os olhos do menino, para que ele o quê? Veja. Aí o Senhor fez o quê? Abriu os olhos e ele viu. E o que ele viu? Não estamos mais fritos. Porque agora, ao nosso redor, o monte está cheio de quê? De cavalos e carros de fogo ao redor desse meu discipulador, que é uma bênção. Ao redor desse cara que é um homem de Deus. E olha como ele abriu, foi usado por Deus para abrir os meus olhos. Você vai ser usado por Deus para abrir olhos de outras pessoas e dar uma visão correta de todo o conflito, de toda luta, se você tem um coração pacificador. Aí sim, meu amado, onde você entrar, vai ter mudança de percepção. As pessoas vão ver quem realmente é o inimigo e vão ver, glória a Deus, porque Deus está conosco e Deus luta por nós. Nós não estamos sós. Amém, meus amados? Esse espírito pacificador cria um ambiente diferente. O ambiente é outro. O ambiente é de revelação. O ambiente é de discernimento espiritual. Então as pessoas vão enxergar o que Deus quer que elas vejam. Não mais o que eu quero ver, mas o que Deus quer que eu veja. Amém, meus amados? Você recebe isso sobre a sua vida? Então agora, não é Eliseu que está cercado por um exército. A percepção é outra. Agora é o exército da Síria. Está cercado por um exército de Deus, com cavalos e carros de fogo. A diferença é grande, meu amado. Não sou eu que estou cercado, é esse exército que está num grande problema. Porque olha quem vai lutar por mim. Então, meu amado, você é usado realmente por Deus para trazer vista aos cegos. Ah, pastor, você não sabe o tanto problema que eu passo, tanta luta que eu passo, tanta confusão. Amém. Você conhece um homem de Deus que pode andar do seu lado, que é um pacificador, para orar com você? Ele vai te ajudar a ver essa luta com outros olhos. Amém, meus amados? Você recebe isso? E último ponto, um espírito pacificador, ele cega e desarma o inimigo. Então você é usado para abrir os olhos daqueles que não veem. Amém? Mas ao mesmo tempo, quem vai ser desarmado e quem vai ficar cego é o próprio inimigo. 2 Reis 6,18. E como se desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Presta atenção. O rei cheio de presunção dizendo, manda pegar, vai lá, prende, traz, exército, cavalo, manda tudo para trás, quero esse cara aqui. E eles vão se achando. Mas aí, minha amada, olha o que é um homem de Deus. O homem de Deus só faz assim, Senhor, eu peço uma coisinha assim, simples. Faz tudo ficar cego. Pronto, meu amado. O que um exército cego faz com tanto carro, cavalo, com arma, com um monte de coisa? Faz o quê, meu amado? Absolutamente nada. Ah, meu amado, se Deus entra na luta e cega o inimigo, tudo que você acha que é muito difícil, para Deus não é absolutamente nada. Por maior que fosse o exército inimigo. Por maior que fosse a artilharia. Por maior que fosse a raiva contra o pacificador. Deus diz assim, com um servo pacificador nem é assim não, inimigo. Cegos. E não tinham mais força nenhuma. Nenhuma. Eles foram desarmados. Você está entendendo o poder de um homem pacificador, meu irmão? No meio de uma luta? Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Diga amém. Vamos sair desse conflito e pensar em outro. Saulo de Tarso tinha um mega conflito com a igreja primitiva. Aquele homem queria acabar com a igreja. Perseguia, matava, levava preso, consentia na morte de todo mundo.
Ele era, meu amado, o agente de perseguições contra a igreja. Sim ou não? E ele fazia o que queria. Se achava. Aí você fala, qual foi o dia que Paulo se meteu num problema? Ou Saulo, por enquanto é Saulo. Que dia que ele se meteu num problema? Quando ele encontrou com um discípulo de Jesus que se chamavam Estevão. O dia que ele se meteu com Estevão, meu amado. E Estevão era um pacificador. O problema não era mais do inimigo. O problema não era mais de Estevão. O problema era do próprio Satanás. Se meteu num problema grande que não sabia, porque encontrou com um homem pacificador. Enquanto estão apedrejando, ele achando que está ganhando. Apedreja mesmo esse discípulo. Apedreja esse homem de Deus, porque Estevão era cheio do Espírito Santo e falava com poder e autoridade. Isso trazia muita raiva no inimigo. O inimigo falou, pedra nele, senta a pedrada, acaba com ele. Você pode olhar de fora e falar, meu Deus do céu, pacificador perdendo. Olha, quem mandou ser tão bonzinho assim? Mas aí, meu amado, esse homem de Deus, em plena luta, ele é alguém que entra na brecha, ele é um intercessor, e ele vai fazer só uma oração. Olha a oraçãozinha que esse homem faz, no meio da brecha, no meio da luta. Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo disso isso, aconteceu o quê, meu amado? Foi para a glória. Adormeceu. Você fala, morreu. Acabou. Olha que pena. Perdemos um bom discípulo. Você acha que perdeu um bom discípulo, meu irmão? Preste atenção, o cara queria acabar com a igreja. A tarefa dele era essa. Mas ele encontra com alguém no meio do fogo cruzado, que só fez uma oração dizendo assim, Senhor, eu te peço uma coisa. Não julga ele pelo que ele está fazendo. É o mesmo coração de Jesus na cruz. Senhor, eu te peço uma coisa. Não lhe impute esse pecado. Na hora, meu amado, a Bíblia diz que os céus se abriram. O céu se abre com um homem desse. Mesma coisa que aconteceu com Eliseu. Na hora os céus se abrem e a pessoa vê o que é o exército celestial a seu favor. Na hora os céus se abrem. Esse homem agora vê Jesus. Sabemos que Jesus se levanta, Jesus se põe de pé para receber esse homem. Um lado que eu quero te dizer é que Jesus honra tanto, ama tanto, porque ele é pacificador, ele é um príncipe de paz. E quando ele encontra alguém assim, meu amado, ele até se levanta para dizer, esse eu recebo de pé. Quantos querem ser recebidos de pé aqui? Seja um pacificador. Amém, meu amado? Mas eu quero te dizer outra coisinha maravilhosa. Jesus se levantou, não foi só para receber Estevão de pé. Jesus fez essa parte e Jesus agora falou, era só isso que eu precisava. Muito obrigado, Estevão. Seu problema agora, Saulo, é comigo. O seu problema, inimigo, é comigo. Eu só precisava de um pacificador. Eu encontrei alguém que erguesse um muro e que entrasse na brecha. Achei um, muito obrigado. É só isso que eu queria. Agora a sua luta, Saulo, é comigo. E olha o que Deus faz. Jesus encontra com ele no caminho. Faz esse homem ficar cego. Perde toda a força. Perde tudo que tinha. Engraçado, a mesma coisa que aconteceu com o exército da Síria. Porque Deus é o Deus que cega o inimigo. Quando Deus vê que existe nesse conflito um homem pacificador, uma mulher pacificadora. Eu creio nisso, eu recebo isso. Amém, meus amados? E isso acontece. E agora Jesus vai ter um encontro com Saulo. Olha o que diz Atos 9:3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Outra palavra, é duro dar soco em ponta de faca. Não mexe com isso não, o problema para você é grande. E ele, olha o que diz, meu amado. Aquele inimigo que assolava a igreja, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade,
e lá te será dito o que te convém fazer. Diga assim, glória a Deus. Posso te dizer uma coisa? Deus está dizendo para essa igreja hoje, essa manhã, o que te convém fazer daqui para frente. Você recebe isso no seu coração, meu amado? Deus precisa e busca, como ele disse para Ezequiel, homens que entrem na brecha, que sejam intercessores. Esse Saulo, meu amado, ficou cego. E a Bíblia diz, ele foi guiado pela mão. Mesma coisa que aconteceu com o exército da Síria. Só porque encontraram pacificadores. Olha como Deus luta por nós. Olha quando Deus luta por esse esposo que é um pacificador. Por essa esposa que é pacificadora. Por famílias que são pacificadores. Deus luta por nós. E toda a fúria do exército da Síria, toda a fúria de Saulo acabou para sempre. O exército da Síria nunca mais entraram em guerra contra Israel. Saulo acabou, meu amado. Saulo se transformou em Paulo. Um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. Foi um impacto grande esses pacificadores na história do contexto que eles viviam. Foi um impacto grande ou não, meu amado? Enorme. E agora Paulo passou a ser esse homem de Deus. Só porque, diante dele, ele encontrou com um homem que se chamava Estevão, que também foi usado por Deus para cessar um conflito de enormes proporções. Um homem de Deus. Então, o inimigo ele tentou acabar com Estevão? Sim. Mas você acha que Estevão era a vítima? Estevão jamais era o quê, meu amado? A vítima. Pelo contrário, quando Estevão acaba a sua pregação, Deus agora levanta Saulo, o transforma em Paulo, e olha o que Deus faz. Sabe a pregação que você pregava, Estevão? Vou levantar um homem que vai ser a continuação viva, a carta viva de tudo isso que você pregou. Ele vai ser a resposta das suas orações. E Deus muda a história. E agora Paulo passa a ser um homem de Deus poderoso, porque encontrou com um pacificador. Um pacificador troca, muda histórias. Então preste atenção para a sua vida e para a minha vida. Desde quando o Senhor Jesus, 2000 anos atrás, bradou na cruz, Senhor, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que fazem. A sua vida mudou. Você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, porque entrou um pacificador. Você começou, por causa do sangue de Cristo, ter acesso ao Santo dos Santos por um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Você pode pensar, foi de graça essa mudança na minha casa, na minha família, na minha história? Não, meu amado, custou a vida de um pacificador. Um pacificador muda histórias para sempre. E é isso que tem acontecido com a sua vida. Porque você, meu amado, foi conquistado por um homem, por o Senhor Jesus, que era um pacificador. Amém? Você recebe isso na sua vida? Glória a Deus. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados, felizes são os pacificadores. Por quê, pastor? Porque eles são chamados filhos de Deus. Por que o pacificador é chamado filho de Deus? Porque ele revela a natureza do seu papai. O seu papai é um Deus de paz. O seu filho é príncipe de paz. E se eu sou assim também, se eu tenho esse coração, você também vai ser chamado, reconhecido como um filho de Deus. Amém, meus amados? Você recebe isso sobre a sua vida? E quando Jesus estava sendo crucificado, todos aqueles ao redor, gostando dele ou não gostando dele, oraram para aquela cruz e falaram, verdadeiramente, esse era o quê? Filho de Deus. Porque um pacificador vai ser sempre, quando passa por qualquer lugar, reconhecido, aqui foi, aqui entrou e aqui saiu um homem de Deus. Eu quero esse Espírito sobre mim. Você também, meu amado? Glória a Deus. Vamos terminar, fique de pé, passe o ministério de louvor aqui para frente, para que a gente possa terminar esse culto. Quero orar por nós, cada um de nós, para que Deus ache em nós esse caráter, esse espírito de sabedoria e discernimento de ser um pacificador.
Se Deus perguntou para Ezequiel, eu procurei um e não achei. Eu creio que Deus pode procurar aqui nesse lugar e achar muitos. Não só um, mas todos nós. Amém, meus amados? Ser achados diante de Deus como pacificadores. A Bíblia diz em Romanos 12:18, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação. E ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes a gente se lembra só da santificação. E nós dizemos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas ele está dizendo, siga a paz. Seja um pacificador. Porque sem isso, você também não vai ver a Deus. Eu quero esse coração sobre mim. Todos os dias. Porque a igreja passa por conflitos. Você acha que existe algum lugar que não tem conflitos? Desde quando o inimigo entrou nesse mundo? Se ele conseguiu fazer na primeira família, meu amado, no lugar que se chamava paraíso, será o que ele não consegue fazer nas casas, nas famílias, no nosso meio? Por isso Deus quer ungir o seu coração essa noite com um espírito de pacificador. Esse espírito que Eliseu tinha. Esse coração que Estevão tinha. Corações parecidos com Jesus. E eu quero ser parecido com Jesus nessa área. Você também, meu amado? Põe a sua mão no seu coração. Baixa a sua cabeça. Seu Pai, nós estamos aqui diante de Ti, essa manhã. Com o coração quebrantado, Senhor. Entendendo que muitas vezes nós mesmos fomos enganados pelo diabo. Muitas vezes nós não percebemos as astutas ciladas do diabo e ele achou vantagem sobre nós. Mas essa manhã nós nos arrependemos, Senhor, de toda palavra dura, de toda má intenção do coração. E nós queremos de verdade, Senhor, ser discípulos pacificadores. Queremos ser chamados filhos de Deus, porque o Senhor vê esse coração em nós. Por isso eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor derrame essa graça, esse favor imerecido sobre cada um, Senhor. Faz de cada um que aqui está, cada um que escuta, Senhor, um intercessor e um pacificador de conflitos. Senhor, eu sei que o Senhor vai desarmar o inimigo. Eu sei que o Senhor vai transformar histórias, quando o Senhor achar em nós esse coração. Eu peço essa unção sobre essa igreja de Deerfield, Senhor. O Senhor me trouxe essa palavra e eu entrego essa palavra rema para esse lugar, que hoje o Senhor está transformando corações aqui. Transformando histórias. Olhos, vistas estão sendo abertas agora para entender, Senhor, as situações. E que nós sejamos, Senhor, achados diante de Ti, servos aprovados. Servos que o Senhor, quando se levantar do seu trono, vai encontrar em nós um coração de paz, um coração pacificador. Entregamos nosso coração a Ti, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Diga amém, meu amado.